Vidas com História. É o jurado mais temido do programa Ídolos. Não gosta de azeitolas, mas adora caracóis e imperiais frescas no verão. Entre os amigos, é conhecido como Timanel, o terror da Lesíria. Boa tarde, Manuel Moura dos Santos. Olá, boa tarde. Antes de mais, quais foram os motivos que levaram a aceitar esta entrevista? Eu por norma não recuso entrevistas a ninguém, não é? É o gosto pela rádio? Gosto. Eu acho a rádio, para ser franco, um meio de comunicação muito mais interessante que a televisão. Acho que a rádio teve um papel extraordinário na divulgação da música, não só em Portugal como a nível mundial. Sou um fã de rádio, tenho sempre a rádio do carro ligada. Como sou um tarado das notícias, normalmente estou a TSF, mas vou picando a Antena 3, a RFM, a Comercial, vou andando por aí. Na atualidade, acha que a rádio ainda é o meio mais forte na divulgação da música, ou a internet, ou a televisão? Não, a rádio continua a ser o grande meio de divulgação de música. Infelizmente, muito maniatada, com enormes problemas para a divulgação de novos artistas. As playlists são para mim um cancro na rádio, porque são muito... Limitadas? São. As rádios arriscam pouco, tem uma playlist muito fixa, as variações, as entradas novas são muito raras e muito espaçadas, e portanto isso impede a entrada da maior parte dos novos artistas, dos novos trabalhos que vão sendo divulgados, que vão sendo postos à venda, e isso limita imenso a promoção de música hoje na rádio. Eu julgo que as playlists no início foram saudadas como uma forma de, enfim, disciplinar a música na rádio. Hoje, na minha opinião, não fazem sentido. Acho que a rádio hoje está muito condicionada às playlists, está muito condicionada aos meios técnicos que dispõem. Há rádios que funcionam num gabinete que é para aí um terço destes, um computador com uma playlist e com um animador que intervém de hora a hora, e portanto isso para mim também não é rádio. Eu sou do tempo da rádio do Luís Filipe Barros e do António Sérgio, dos programas de autor de rádio, onde eram divulgadas coisas que por norma Passavam no estrangeiro, não chegavam cá. E não só, eles tinham um programa de autor, portanto passavam música que gostavam, que desinteressava, e ouviam-se coisas que não se ouviam normalmente. Ainda hoje o Zé Pedro faz isso na Radar, o Zé Pedro Chutes, mas isso é muito raro hoje. Eu acho que a rádio está muito condicionada pelo modelo de rádio que se faz hoje, muito baseado na playlist. Eu percebo que as rádios têm que captar publicidade e que hoje isso é essencial para a sua sobrevivência, mas de qualquer maneira penso que a rádio hoje é muito limitativa no que concerne ao apoio e à divulgação da música, sobretudo a portuguesa. O que é que ouvia na sua juventude? Depende do que é que tu entendes por juventude. Quer dizer, eu comecei por ouvir, aos 9, 10 anos ouvia Wallace Collection, Tremors, Kinks, Beatles, Stones, T-Rex, do Mark Bolan. Enfim, havia esse tipo de música, que era o que havia na altura. Ouvia alguma música portuguesa muito, na altura não me interessava muito. Aliás, não havia praticamente pop rock em Portugal. E portanto havia aquilo que se convencionou chamar música ligeira, o Paulo Carvalho, o Carlos Mendes, o Tordo, enfim, Tonicha, enfim. Estamos a falar do final dos anos 60, princípios dos anos 70. E portanto não era uma música que me interessasse especialmente, embora eu acho que todos eles tenham uma carreira assinalável e com muito mérito, mas não me interessava muito na altura. Nós queríamos coisas mais recentes, na área do pop rock, que viessem de fora, que era raro e era difícil. Os discos às vezes chegavam a Portugal ali meio 2 anos depois de terem sido editados em Londres ou em Nova Iorque. Enfim, eram tempos diferentes. Viveu 4 anos nas bases militares dos Açores e de Tancos. Que recordações tem desses tempos? Eu vivia nas Lajes, nos Açores, entre os 4 e os 8 ou 9 anos, quer dizer, portanto, tenho recordações fantásticas num sítio fantástico para miúdos da minha idade naquela altura crescerem, com espaço, sem trânsito, sem carros. Era uma vida fácil. Tínhamos a base americana, as instalações americanas ali muito perto, íamos à piscina e
e às instalações que eles tinham, que eram praticamente melhores que as nossas, e portanto beneficiávamos disso, os filhos de oficiais, e lembro-me disso com saudade, foram tempos bons. Em que medida o facto de ser filho de um coronel influenciou a sua personalidade? Não tem a ver com o meu pai ter sido militar, tem a ver com o meu pai ser o que é como pessoa e com o meu avô me influenciaram imenso. São as referências da vida de Manuel, Sim, pai sim, e avô. Sim, sem dúvida. O meu avô pelo rigor, pela austeridade, pela ética, pela atitude que tinha perante a vida, e o meu pai igualmente. Hoje em dia ainda sonha ser piloto aviador? Não, pai, já passou tudo. Isso, infelizmente para mim, naquele tempo, quando eu tentei ir para a Academia do Ar, enfim, as notas de física não eram famosas, aquilo era preciso ter uns 16 ou 17, eu tinha 14 ou 15. Hoje deve ser uma boa nota de física, naquele tempo não era. E portanto não consegui. E tive que mudar de agulha e acabei por ir para a Economia. E a Economia, qual foi o motivo que não terminou o curso? Ficou por o 5º ano às portas de terminar o curso. Olha que eu no outro dia estive com o João Duque, que é presidente do Conselho de Administração do ISEG, e nós vemos, porque somos ambos do Sporting, e vemos ali, encontramos no futebol, e eu até lhe disse, tenho que lá ir pedir uma certificado de habilitações, eu quero, se calhar estou formado com esta coisa destas novas... De Bolonha? Sim, e não sei, comecei a trabalhar, depois ia fazendo uma cadeira ou outra, e acabei por, de facto, cometer um erro enorme, de que me arrependo amargamente, porque, quer dizer, tantos anos que investi naquilo e acabei por não acabar o curso. Arrepende-se, hoje em dia? Arrependo-me, gostaria de o ter feito, quer dizer, foram tantos anos como estudante universitário e os meus pais, o esforço que fizeram para me meter em Lisboa, que é evidente que eu os desapontei um bocadinho, e gostaria de hoje, se tivesse a oportunidade, e não quer dizer que não o faça no futuro, tentar perceber se eu teria possibilidade de acabar o curso ou não, mas quer dizer, isso não foi, quer dizer, foi importante do ponto de vista intelectual, algumas coisas que aprendi ali, não é que isso fosse mudar nada na minha vida, não é ter um doutor atrás do nome. Concorda que, acima de tudo, os cursos servem para pôr uma pessoa a pensar, aprender a pensar e a raciocinar perante as dificuldades da vida? Os cursos dão-nos bases, os cursos universitários dão-nos bases a nível intelectual, dão-nos ginástica mental, elasticidade mental. Na altura da faculdade, do primeiro emprego, cometeu muitas loucuras. Foi uma juventude irreverente. Aqui em Lisboa foi, de alguma forma. Eu vim para Lisboa em 79, no ano letivo de 79 a 80. E, enfim, tinha como companheiro gente mais velha que eu. E foi uma vida de alguma boémia. Eu conheci esta cidade bastante bem. E sobretudo, a noite de Lisboa era-me bastante familiar. Bastante mesmo. Conheci isto tudo. É claro, um gajo naquele tempo faz todo o tipo de parvoíces, não é? Qual foi a maior loucura parvoíce que cometeu? Não se trata disso, fazer loucuras parvoíces. A gente ia a sítios que hoje, enfim, já não existem. Eu lembro-me do Gal no Parque Meyer, que era um sítio, enfim, com uma frequência muito particular. Metia Alfredo, exatamente. Enfim, havia sítios de Lisboa que toda a gente sabia o que é que se passava ali, o que é que se passava, não, o tipo de frequência que tinham. Nós éramos estudantes. E, portanto, não era só eu, éramos um grupo de 3, 4, 5. Enfim, que andámos nessa noite de boémia e lisboeta. Mas era uma boémia de tesos. Nós éramos estudantes, não é? Qual foi o primeiro emprego que o Manuel teve? O primeiro emprego que teve, em que me pagaram para fazer qualquer coisa, foi muito antes de vir para Lisboa. Quer dizer, nós ali na zona de Santarém andávamos na apanha de tomate, couve Bruxelas, fruta, vindima. Eu fazia isso tudo e uma parte fazia antes de ir para férias para ter dinheiro para ir para férias. Portanto, a gente aproveitava tudo o que havia, preparar a feira do Ribatejo, andar a pitar varolas e pavilhões. Trabalhávamos na Junta Autónoma de Estradas, andávamos aí a fazer inquérito, a pitar estradas, a fazer buracos, enfim. A gente arranjava tudo o que fosse possível para ganhar algum. Falando agora um bocadinho do agenciamento de artistas. Em 1989, quando era proprietário de uma esplanada em Belém, alguma vez pensou que a sua profissão seria manager, agente de artistas? Não, naquela altura estava longe disso. Na altura eu não era proprietário, era sócio dessa esplanada com o Chafarix, do Luís Represas
e do Caixó e tal, portanto, dos donos, dos proprietários dos chafaricos, e abrimos uma esplanada em Belém em que eu era sócio deles, não é? Portanto, não era eu o dono daquilo. E, pá, por acaso, o Rui Veloso vivia ali muito perto, vivia ali no Travesso dos Ferreiros a Belém, que era a 2 passos da esplanada, e de vez em quando ia lá ver um copo, beber um café ou qualquer coisa, e nós já nos conhecíamos. Era amigo do seu irmão, sim. Veloso. A gente já se conhecia e pá, começámos a conversar, e aconteceu que a esplanada fechou em finais de outubro, e eu estive ali uns tempos sem perceber muito bem o que é que ia fazer. Nessa altura, qual era a relação do Manel com a música? Sempre foi muito poderosa, se assim se pode dizer, porque o meu pai era um melómano, tem uma discografia imensa, e portanto nós ouvíamos muita música lá em casa. Eu desde muito miúdo, pá, que a minha escola, enfim, enquanto ouvinte, não foi propriamente o rock and roll, mas o Sinatra e a Ella Fitzgerald e a Sarah Vaughan e o Tony Bennett, e, enfim, e a Anita O'Day e a Paul Bailey e esse tipo de gente. Ouvia-se muito jazz lá em casa também. E portanto, uma das músicas que escolheu hoje é um género parecido com o jazz. Vamos ouvir. O Araidu do Donald Fagen anda ali na fronteira, não é bem jazz, mas é um pop muito elegante. É mais complicado levar um artista ao topo ou mantê-lo no topo? As duas coisas são complicadíssimas. Levá-lo lá é difícil. Mantê-lo lá é tão mais difícil. Porque, enfim, nós temos casos, enfim, há tanto casos de gente que chegou ao topo e rapidamente saiu de lá, enfim, e caiu no esquecimento. Pá, nós temos tantos artistas, não tanto em Portugal, mas fora de Portugal, há tantos artistas que chegaram lá acima e que não se aguentaram lá. Enfim, muitos deles eram artistas, enfim, que eu chamo artistas de laboratório, um bocado inventados. Veja bem, a Spice Girl. O que é que lhes aconteceu? Há uma delas que continua nas bocas do mundo que é casada com um futebolista, que as outras estão desaparecidas em combate, não é? Ninguém sabe delas. E casos desses aconteceram com inúmeros artistas, quer dizer, não são caso único, de gente que chega lá acima, mas depois aquilo não tem substrato para se lá manterem e rapidamente desaparecem. Os artistas que têm consistência, normalmente aqueles que escrevem, o caso do Rui Veloso, o caso do Chutos, o caso do Represa, GNR, é gente que alia a sua capacidade artística e a sua capacidade criativa enquanto autor, e, portanto, depende um bocado deles próprios. E, portanto, é gente que tem conseguido ao longo dos anos manter-se lá em cima e ficar lá, não é? Com sucesso, com público, a fazer concertos, a vender discos. E isso é o mais difícil, pá. Quando a gente atinge um determinado ponto da carreira em que se passa a ser uma referência, que é o caso do Rui, por exemplo, é mais fácil as pessoas manterem-se lá em cima. Ele não faz um disco há 5 anos e continua lá em cima, quer dizer... Continua a encher os coliseus, como pois, fez. porque já é uma referência, já a obra dele é tão extensa e tão tocada e tão apreciada que ele tem essa possibilidade. Isto não vale só por ele, vale em muito lado, não é? Mas o Rui é um exemplo disso, por exemplo. Atualmente, como vê o mercado da música e de espetáculos em Portugal? Epá, nós, com o momento que estamos a atravessar, esta crise tem sido muito complicada, que é porque, enfim, as pessoas antes de deixarem de comprar batatas e arroz, deixam de comprar discos e de ir a espetáculos, não é? Não quer dizer que não se continuem a passar coisas, porque se passam e continuam as salas a encher-se, mas isso teve uma alteração enorme. Os nossos principais clientes, e toda a gente sabe que os principais clientes de música em Portugal são os municípios, são as autarquias, que estão com dificuldades enormes e, portanto, é muito difícil hoje. Hoje vendem-se muito menos concertos e, portanto, a dividir por número de artistas que há em Portugal em atividade, baixou sensivelmente o número de espetáculos por artista, porque, de facto, e muitas vezes as câmaras optam por seguro e preferem gastar umas dezenas de milhares de euros num artista que com esse mesmo dinheiro dividir por 4 ou 5 menos conhecidos. E, portanto, para os artistas mais pequenos e menos conhecidos que estão em princípio de carreira, a situação é bastante complicada. A rádio não ajuda nada. As rádios, eu quando falo da rádio, falo das rádios nacionais, porque as rádios locais têm tido um papel fantástico na divulgação da música portuguesa. Eu falo das rádios nacionais, que estão ouvidas a nível nacional, essas rádios. Epá, há um problema óbvio de...
É muito difícil conseguir um artista entrar na playlist dessas rádios. É difícil. É difícil e depois há um hábito em Portugal que me faz enorme confusão, é que as rádios estão à espera que a não sei quantos toque para nós tocarmos. E se a não sei quantos tocar e funcionar, nós também tocamos. Isto é uma pescadinha de rabo na boca, quer dizer, porque a gente de repente não tem... um ciclo vicioso. É, absolutamente. Muito complicado de romper, sobretudo para os jovens artistas, mas também para alguns artistas consagrados que fazem bons trabalhos e que não os vêm a passar na rádio, não é? Nos dias que correm, viver da música em Portugal é uma aventura? É muito complicado. Eu acho, e digo isso, eu acho que os músicos são merecedores do maior respeito, porque é gente que optou por uma profissão que é extremamente difícil. Eu conheço e tenho, estes últimos 2 anos têm sido terríveis, pá, de gente em dificuldade, com família, com pouco trabalho. E, portanto, eu acho que eles são a base disto tudo, independentemente do que se diga. A música é feita por músicos. E eu penso que eles são de facto gente notável, pá, têm tido uma capacidade de sacrifício enorme e que têm passado os últimos 2 anos, tem sido muito difícil para a grande maioria deles, não direi para todos, mas para a grande maioria tem sido muito difícil. E viver da música, as pessoas que hoje estão ligadas à área do entertainment em geral, o momento não é o melhor, de facto. Atravessamos esta crise enorme e o volume de negócios na música e nesta área de entertainment diminuiu muito. O que é que mais admira em Rui Veloso? A sua intuição como músico. É um músico extraordinário. Eu conheci, conheço muita gente no meio musical português e de facto não conheço ninguém como ele. O Rui é de uma intuição extraordinária enquanto músico. É um músico dos pés à cabeça. Dedicadíssimo. Trabalhador. É um homem que não prepara uma turnê sem que faça 30, 40, 50 ensaios os que forem precisos, até a exaustão, até aquilo funcionar como um relógio suíço. Enquanto compositor, é um compositor inspiradíssimo, muito intuitivo. Eu, ao longo de 18 anos trabalhei com ele, presenciei mais uma vez casos de ele olhar para uma letra, sentar-se ao piano e fazer uma música. A letra acabar de chegar, ele gostar da letra e aquilo... E isso eu acho que é notável e é raríssimo no músico. É um metódico, um músico metódico? Não, não se pode chamar, é um músico de muito... tem a música muito à flor da pele, quer dizer, as coisas para ele funcionam muito no momento, por isso é que eu digo, quer dizer, um músico chega, olha para uma letra que está no fax e senta-se ao piano e faz uma música, é um músico que tem que viver a música de uma forma muito especial. Como cantor, eu acho um cantor extraordinário, muito intuitivo também. Ele nunca canta as coisas da mesma maneira, tem um tempo muito próprio, tem uma forma muito própria de cantar. E o que faz com que quando a gente vê um concerto deles há sempre qualquer novidade. Eu acho que o Rui, sob esse aspecto, é um artista provavelmente o mais completo que eu conheci em Portugal. E em Jorge Palma, o que é que admira? Eu admiro muita coisa no Jorge. Eu acho o Jorge, enquanto compositor e autor, provavelmente, na geração dele, o melhor que conheci, a par do João Gil. Acho o Jorge... Ele tem essa característica que o Rui tem, também é muito intuitivo. Acho que as letras dele chegam muito às pessoas, sobretudo às gerações mais novas, porque são muito... O Jorge é um inconformista, é um bocado... Eu gosto daquela postura dele, um bocadinho blasé, um bocado... Ele é muito influenciado pela cultura francesa, mas simultânea anglo-saxónica, portanto faz aquele mix que está bem presente nos discos dele. O Manel foi responsável por projetos como Aula dos Namorados, Rio Grande ou Cabeças no Ar. Que significado tem para si? Responsável não diria bem. A gente tem que pôr as coisas em perspectiva, que é para perceber que eu não queria nada disso. Quer dizer, mas conseguiu. Eu continuo a defender que as pessoas que trabalham à volta dos músicos são oportunistas no bom sentido. A gente tira rendimento daquilo que eles fazem. A gente não queria nada. O Aula dos Namorados é de facto um projeto musical que eu acompanhei desde do seu início, ainda com as maquetes e a perceber-se o que é que se ia passar, a fazer as primeiras canções, à procura de um cantor, à procura de uma banda, à procura de uma ideia, de formatar uma ideia para aquilo que seria um grupo musical, e é um trabalho que me orgulha imenso. Nós fizemos um trabalho fantástico, não só em Portugal mas fora, corremos o mundo. Não tivemos a repercussão, nem tivemos, os favores mediáticos que tiveram outros artistas que também lá andaram.
Vá-se lá saber porquê. A ala não beneficiou nem nunca caiu nas graças da nossa exigente crítica, mas não deixámos de fazer, eles não deixaram de fazer o trabalho deles e de fazer coisas muito interessantes e colaborações extraordinárias e de andar pelo mundo inteiro a tocar com resultados belíssimos, e de facto foram 14 anos fantásticos, de um grupo que produziu coisas que ainda hoje ficaram para a música portuguesa: Os Loucos de Lisboa, um hino, o Solta-se o Beijo e outras coisas que Carlos Namorados fez. Qual é o músico que ainda não agenciou e gostava de agenciar? É muito difícil de falar sobre isso, sobretudo falar de pessoas que até eventualmente estão representadas. Eu sempre tive um desejo enorme, porque tenho uma admiração extraordinária por eles, de um dia trabalhar com a João e com o Mário Lajinha. Somos amigos, eu gosto imenso deles, sou fã daquilo que eles fazem. E já tivemos até a oportunidade, sobretudo com a João, de falar sobre isso. São artistas, de facto, que eu admiro imenso. Mas não só, eu acho o Bernardo Sassetti um músico extraordinário também. Gosto imenso de uma fadista, com que trabalhei uma vez e que acho que ela tem uma garra enorme e que aprecio imenso, que é a Raquel Tavares. Acho o Ricardo Ribeiro um fadista fabuloso, um cantor extraordinário. Eu acho que ele é muito mais que fadista, é um artista extraordinário. Ele canta qualquer coisa, acho eu, não é? E aquela voz, vozeirão. Um vozeirão, é um artista fantástico. Com quem é que eu gostaria de ter trabalhado? Não trabalhei. Muita gente em Portugal com valor que... Eu tive a oportunidade de trabalhar com o GNR, depois acabámos por não nos entender, mas também sou fã deles. Enfim, há vários. O que é preciso para ser um músico desse calibre? Trabalhar muito trabalho. Chega-se àquele nível de artístico com muito trabalho. Esta coisa é evidente que a inspiração e o talento são importantíssimos, mas o talento só tem alguma expressão com muito trabalho. Isso é tão válido para a música como para qualquer tipo de atividade artística. Para um artista tem de ser uma dose enorme de atitude e 2 doses extra, maiores ainda, de sorte? Não acho. Tão bons por aí. A sorte conta, mas a sorte vem com o trabalho, vem com o empenhamento, vem com a perseverança. A sorte não vem por acaso. Um gajo não está sentado e de repente é atingido pela sorte. A sorte procura-se. Quando a gente tem esse tipo de atitude perante aquilo que faz, seja na música, seja noutra coisa qualquer, a sorte também é uma componente, mas não é a principal. E com os artistas, é excessivamente duro ou não? Não, mas sou franco. É direto ao assunto, frontal. Sim, com todos eles. Eu não tenho problema nenhum em chegar ao fim de um concerto e dizer isto foi uma grande merda. Mas gosto de uma boa discussão. Gosto, mas gosto de... E não gosto de deixar as coisas para o dia seguinte. Aquilo que tenho para dizer, digo na hora e a coisa fica resolvida e sai dali com a cabeça limpa, eles também, e acabou. Quer dizer, não gosto de pensar, agora não é o momento exato, amanhã depois conversamos. Não, aquilo é quente, gosto de dizer as coisas a quente e as coisas resolverem-se logo ali. Quer dizer, eu quando não gosto digo que não gosto, quando gosto também digo que gosto. Quando gosto muito sou o primeiro a render-me. No final costuma ceder. Não, mas não é a mesma coisa. Quando um artista sai do palco, às vezes vem muito satisfeito com aquilo que fez e eu acho que aquilo não foi nada. Eu não tenho problema nenhum, Se calhar estraguei-lhe um momento em lhe dizer, não gostei. Sabes que aquilo que... Muitas vezes o artista, as coisas correm bem sem terem sido necessariamente boas. A percepção que o público tem daquilo que o artista faz não é a percepção que nós temos quando estamos atrás do palco, temos daquilo que ele fez. Isso é muito comum a conhecer. O público render-se ao artista e o artista até ele próprio ter noção de que aquilo não foi nada de especial. Até ele se surpreender. Mas porque é que isto... Aconteceu assim, né? Porque o público reagiu desta forma. Para o público funcionou tão bem que quando isto até nem foi nada de especial. O Rui tinha muito essa noção. Isto foi muito bem, mas isto não correu nada bem para mim. Não foi nada de especial. Já fiz muito melhor que isto. Há artistas que têm uma noção muito apurada daquilo que fazem. Há outros que não têm. Que basta que o público goste, está bom. Eu não acho que seja isso. Acho que... Há sempre a hipótese de fazer mais e melhor. De aperfeiçoar. Eu acho, sobretudo, que o artista tem que ter como principal referência aquilo que ele está a fazer e não a atitude do público. E não a reação do público àquilo que faz. Não é que isso não seja importante. É importante que as pessoas... Vamos lá ver uma coisa. Os americanos têm um termo muito... E os ingleses muito expressivo para isso. Estou aqui, I'm here to entertain. É evidente que as pessoas que estão do outro lado,
querem ser entretidas, querem ser emocionadas, querem emoção, querem rir, querem chorar, querem bater palmas, querem dançar, querem fazer isto, querem fazer aquilo. O artista tem um bocado esse papel, que é o intermediário entre as músicas e o público. E os grandes artistas, o caso do Rui, tem uma noção muito apurada disso, quer dizer, o Rui é uma pessoa que sabe que ele é o intermediário entre as canções e o público e que está ali para servir as canções e não para se servir delas. E quando ele acha que não serve bem as canções, é o primeiro a admiti-lo, quer dizer. Eu acho que os grandes artistas marcam essa diferença. O Sinatra era assim, o Tony Bennett é assim, enfim, artistas que têm um nível de exigência para com eles próprios que ultrapassa em muito o sucesso que eventualmente estejam a ter no momento. O João Gil é um dos compositores mais inspirados dos últimos 30 ou 40 anos de música portuguesa. Fazer uma lista dos sucessos do Gil não é um trabalho fácil, porque ele tem 25 ou 30 músicas que ficaram e ficarão para sempre. Como não canta, as pessoas não dão valor a isso. Como ele não canta, há sempre a tendência de valorizar quem canta. Mas ele... Exemplo do que acontece também um bocadinho com o Rodrigo Leão e com Foi um dos melhores concertos que vi recentemente no Coliseu. E com o Pedro Aires Magalhães um bocadinho também nos Madre Deus. É gente que está num papel, enfim, que se recolhe um bocadinho mais de retaguarda, mas não deixa de ser absolutamente essencial para aquilo que se passa em cima do palco, que é o caso do Gil. O Gil é um homem, que vive a música como poucos. Ele na outro dia dizia-me, eu faço canções a dormir. Até sinfonias faço a dormir. Portanto, é um gajo que vive a música 24 horas por dia. Respira música por todos os lados. E, de facto, tem feito coisas notáveis na música portuguesa. E muitas vezes, eu acho que é uma injustiça enorme que ele não tem visto isso reconhecido. E devia. E mal, na minha opinião. Porque, de facto, se alguém tem dado um contributo fantástico e muito importante para aquilo que tem sido a produção musical portuguesa nos últimos 30 anos, o João Gil está na primeira linha. Quais foram os motivos que levaram a aceitar o convite para um programa que, além de música, é entretenimento puro? Vamos lá ver uma coisa. Quando isso surgiu a primeira vez, eu já não me lembro, penso que foi em 2003. 2003, a primeira edição. Foi em 2001, já não me lembro, em 2002, o Frederico Ferreira de Almeida, que é o diretor-geral da Fremantle em Portugal, abordou-me sobre isso, por indicação do João Gil. Ando aqui à procura, tenho hipótese de vender os ídolos e tal, assim, mas o júri e tal, assim que mais. E o Gil ter-lhe dito, um gajo que se calhar serve para isso é o Manuel Moura Santos, sabes como é que ele é, tem o coração na boca, diz aquilo que pensa, vai direto ao assunto, não esconde nada e tal, assim mais. O público vai gostar. Na altura em que eu fui abordado para isso, e já não me lembro, foi em 2002, aquilo está bem porreiro, foi uma conversa, mas aquilo entrou e saiu. Entrou a 100, saiu a 200, nem... bom, ok, logo se vê, se acontecer, acontece, pronto. E o que é certo é que em 2003 o Frederico telefonou-me e disse, precisamos falar com urgência porque esta coisa já está, vamos entrar em produção e tal, e eu preciso de ti e tal. E eu sempre a leste, tinha mais que fazer, não é? E um dia fala comigo e disse, para a semana, vamos começar a gravar. Foi aí que eu desci à terra e disse, começar a gravar. Começar a gravar o quê? Esta coisa dos ídolos, porque eu nunca levei aquilo muito a sério, nunca levei, bom, ok, está bom os ídolos, um dia a gente vê isso. E de repente, uma semana depois, vimos sentado a uma mesa com mais 3 maduros a avaliar miúdos que iam entrar de aspirantes a artistas. O que é que eu posso dizer? Aquilo aconteceu comigo também aquilo foi tão surpreendente, por um lado, e aconteceu a uma velocidade tal, foi tão rápido tudo no tempo, que eu nem tive tempo para... Enfim. Da primeira vez que viu os vencedores, apercebeu-se logo que iam chegar longe no concurso? Olha, eu no caso do Nuno Norte continuo a achar que o Nuno Norte é um cantor extraordinário. Enfim, tem o problema que tem a maioria dos miúdos que concorrem a este tipo de talent shows, é que a maioria não escreve nem compõe e portanto estão muito dependentes depois de um meio musical que lhes proporciona repertório para eles poderem gravar, e a maioria morre na praia. O Gil foi um caso, o Nuno Norte é um caso, ele embora faça coisas dele, e nós temos em preparação um disco dele, todo feito por ele, para sair a algures durante este ano, o Nuno não deixa de ser um intérprete extraordinário e um grande cantor, e aliás ele provou depois com a participação dele na Filarmónica Gil e com o repertório original, que não era nenhum papagaio, que era um cantor com personalidade, com capacidade interpretativa
E eu acho que foi o melhor período dele até agora, foi o período em que teve com a Filarmónica Gil. Ele continua envolvido com o João Gil num espetáculo que se chama Carta Aberta, que é um espetáculo retrospectivo de carreira do Gil, muito interessante, em que ele faz tudo. Faz as coisas de Trovante, Aula dos Namorados, Rio Grande, Cabeças no Ar, enfim, faz tudo. Vai um bocadinho a todo o lado buscar todo o repertório que ele considera mais significativo. E no Norte é um dos cantores, o outro é o João Campos, que eu considero que é um dos maiores animais em cima do palco que já conheci em Portugal, que é o cantor do Gindungo, e o Ricardo Ribeiro. Estes três fazem esse espetáculo. Portanto, de uma forma ou de outra, continuo envolvido com o Gil. Eu, em relação ao Sérgio, sempre achei que seria muito difícil. Eu achava que a Raquel perdeu com ele, que na final seria uma melhor escolha. Enfim, o público decidiu ao contrário. A carreira dele não tem tido grandes picos de popularidade ou de expressão em termos públicos. Enfim, ele tem agora um disco novo, mas eu não o acompanho porque não trabalho com ele. Mas o Sérgio talvez tenha sido, de todos os vencedores, aquele que, enfim, está um bocadinho mais apagado. O Filipe é um caso sério de talento, pá. E ele faz as coisas dele. Ele está em Londres ainda, está a tentar, agora acaba em março, continuar lá mais algum tempo nesse processo de aprendizagem que ele incitou e que o está a satisfazer imenso, mas está a fazer as coisas dele, músicas e letras, e portanto eu acho que o Filipe vai ter um lugar. Não sei Daqui a 20 anos acha que o público vai reconhecer o nome dele? Eu penso que o Filipe veio para ficar. Vê-se que veio para ficar, com mais ou menos dificuldade ele vai ter o lugar dele. O Filipe que cantou nos castings 2 músicas, nos castings logo iniciais, e uma delas, Rui Veloso, em português. Para o Manel, a prova dos 9 é quando os concorrentes cantam em português? É por uma razão muito simples, não é a mesma coisa. Quando se canta em inglês, e as pessoas, eu digo isto aos miúdos muitas vezes, e eles ficam assim um bocado surpreendidos a olhar para mim. Eles cantam em inglês e pensam em português. Falar em português e as palavras traduzem aquilo que a gente sente e pensa. E quando a gente fala em português, pensa em português, fala em português. Quando se pensa em português e se fala em inglês, ou se é bilingue e a compreensão da língua é tão automática, é tão intuitiva, que não faz diferença nenhuma, que não é o caso. A maioria deles papagueia o inglês. Eu acho que a maioria até canta em inglês e não faz ideia nenhuma do que é que está a cantar. Aquilo foneticamente soa bem. O inglês soa bem como língua cantada. O português é muito mais difícil. E o português tem a vantagem de que quando eles cantam em português têm que cantar com voz própria. Ali é mais difícil imitar. Se eles cantam a Lady Gaga ou a Katy Perry ou não sei o que é esta música, enfim, que hoje está na moda e não sei o que mais, há sempre uma tendência enorme de imitar e não de interpretar. Para cair na imitação. E em português isso não é possível. E eles mesmo que cantem Rui Veloso em português têm que cantar com a voz deles. E aí é a prova dos 9, porque aí não há artefactos nem efeitos estilísticos nenhuns que os salvam. Qual é a relação que tem com a imprensa? Acha que é demasiado sensacionalista? Nesta área do entretenimento, sem dúvida nenhuma, quer dizer, o que é que eu lhe posso dizer? As publicações que se dedicam um bocado a esta área procuram um bocado isso, o sensacionalismo, as coisas, enfim, menos... Eu calculo que para si o encerramento do 24 horas tenha sido um sonho tornado realidade. Eu não tive essa reação, quer dizer, não me parece que seja um jornal que faça falta ao panorama da imprensa portuguesa, pelo menos não vejo ninguém chorar de saudades. Esse tipo de jornalismo que está muito ligado à televisão e ao entertainment em geral, de facto é um jornalismo pobrezinho. Procura os escândalos, procura as coisas menos interessantes sobre a vida das pessoas. Eu nunca tive, enfim, nunca lhe dei grande espaço para que se metessem na minha vida. A minha vida privada é privadíssima e como o nome próprio indica, é privada, portanto não é para divulgação pública. Portanto, todo esse aspecto nunca cedia aos múltiplos convites que tive para viajar para aqui, para ir à minha casa, fotografar a minha família, falar com os meus filhos. Nunca dei aso a nada disso, nunca dei um assentimento, nunca concordei com nada disso, portanto, sobre esse aspecto. E também nunca me chatearam muito. Eu dizia que não e acabou a morrer ali. A imprensa, enfim, tem as características que tem, no mundo inteiro também não é muito diferente.
Sobretudo não tenta informar, tenta dar curiosidades sobre as pessoas. Tenta por vezes entreter. Sim, mas muitas vezes não da melhor maneira. Em relação à restante imprensa, enfim, nós vivemos num sistema de liberdade condicionada. Eu acho que o jornalismo hoje em Portugal de investigação está praticamente morto. A razão, os argumentos que eu ouço em relação a isso é que não há dinheiro, é um jornalismo de caro, é isto, é aquilo. Faz-se muito jornalismo de cu na cadeira, à frente do Google. Veja bem este caso agora desta velhota que foi descoberta morta, estava morta há 8 ou 9 anos. Isto é uma coisa absolutamente chocante. E o que a gente repara, e da forma como se evoluiu a nossa sociedade, é que não há cidadãos em Portugal, nem há seres humanos, há contribuintes. Ela como o ser humano... Isto não é um país, é um departamento de finanças. Ela como o ser humano, que eu não me lembro o nome dela, teve o tratamento que teve como cidadã portuguesa, teve o tratamento que teve. Como contribuinte é coisa fio mais fino. Como contribuinte, ela de facto teve o tratamento. Inclusivamente, bem, um problema de uma dívida às finanças, penhoraram-lhe a casa, venderam 30 mil, uma casa que valia 30 mil euros, pagaram 1.500, quer dizer, isto no outro país qualquer chama-se roubar, por vistos chama-se cobrar impostos. Portanto, hoje os miúdos nascem com um dia já são contribuintes. O que interessa é ser contribuinte em Portugal hoje. Não interessa ser humano, não interessa se é cidadão português, interessa é que seja contribuinte. Hoje prevalece essa ideia do contribuinte, do gajo que paga. Daquilo que sustenta isto. Sustenta este sistema, desta gente que vive à nossa conta, há uma data de anos, que gasta o nosso dinheiro, como bem lhe apetece, sem qualquer tipo de responsabilização. E, portanto, é este o país que nós vivemos e foi este o país que nós construímos. Nós deixámos que esta gente construísse. Mas isto é um país também, é um povo carneiro. Come e cala. Isto é o país do come e cala. É o país da mão estendida. Eu acho que deviam tirar da bandeira portuguesa lá aquela esfera, aquela coisa toda, e ter uma mão estendida. Nós passamos a vida de mão estendida. Mão estendida cá dentro, mão estendida lá para fora. Isto é o país da mão estendida. O tempo voa e estamos prestes a terminar a nossa entrevista. Mas antes, vamos a uma rubrica que é direto à cabeça. Eu dou uma ou duas palavras e o Manel diz aquilo que vier à cabeça. Siga. Com a sua frontalidade, acho que vai ser muito fácil. Uma viagem. Austrália. Um filme. One from the Heart, do Coppola. Uma cerveja bem gelada ou um vinho tinto bem encorpado? Uma cuca em Luanda. Um vinho tinto grosso. Direita ou esquerda? Direita. Porquê? Porque a minha formação é essa. Eu, quando comecei a interessar para a política, a primeira formação e aquilo que recolhi e aquilo que me interessou foi a doutrina social da Igreja, que se identificava com a democracia cristã e portanto, muito novo, com 16 anos já andava metido na juventude centrista e, portanto, é aquilo com que me identifico mais. Há valores da social-democracia que também que me interessam e com o qual concordo, mas eu também sou de uma direita sou uma direita que é a favor do casamento homossexual, de uma direita que é a favor direita liberal, da legalização das drogas leves, sou de uma direita que é a favor do aborto, embora a experiência portuguesa seja absolutamente lamentável, não é? Eu já conheci várias pessoas que apoiaram e votaram a favor do aborto no referendo e que hoje são contra, sobretudo na área médica, porque há gente que faz 2 e 3 abortos por ano. Portanto, o aborto em Portugal não é um método de planeamento familiar, transformou-se num método contraceptivo, o que é lamentável. Eu não sei se não se gasta mais a fazer abortos que a pagar abonos de família. Isto é um país, está tudo ao contrário. Enfim. Mesmo para terminares, a penúltima pergunta: loiras ou morenas? Olha, morenas, mas eu não, hoje aos 50 anos já não, interessa-me as pessoas, quer dizer, mas a minha primeira mulher era morena, a segunda também, e esta tem os cabelos alourados. Para terminar, a vida é? A vida é para se viver, é para se dedicar aos amigos, à família, ao trabalho. Eu gosto muito de trabalhar, não me vejo sem trabalhar. Não tenho o desejo nenhum especial de me reformar rico aos 55, aos 60 anos. Gosto de trabalhar, gosto daquilo que faço. Não me vejo sem trabalhar, mas aprendi
que os amigos e a família são uma coisa absolutamente essencial na nossa vida, e hoje a minha prioridade é de facto a família e os amigos. Eu sou o Diogo Marcelino e este foi mais um Vidas com História, a grande entrevista na rádio Ultra FM, para ouvir em 88.2 ou então na internet sempre que quiseres em ultrafm.pt.